ele não, ele joga para fora. Aí a gente está gravando, então que bom que cada um de vocês está aí. A gente está chegando, eu acho que já quase para o final das nossas reuniões, até onde elas estão marcadas, né? Ali no início, a gente tem ainda para o mês de setembro as reuniões, e eu acho que uma no início de outubro. Depois, talvez, até a gente vá dar um tempo por causa dos concílios. A gente vai pegar essa parte digamos assim, mais pesada dos concílios, que são as salas. A minha começa na semana que vem, na terça-feira, e depois também vai pegar aquela parte regional. Os concílios foram pensados para ser assim, primeiro todo mundo assiste às lives, depois a gente então agora participa dessas salas com até 75 pessoas, e depois dessas salas finalizadas, as regiões se reúnem para estudar. E eu sou encarregado da minha região aqui, Espírito Santo e Minas Gerais. Aí isso vai ser bastante trabalhoso, eu estou imaginando, e é por isso eu já estou prevendo que as nossas reuniões aí vão dar um tempo. Mas tá bom que a gente vai preparando outros assuntos e outros materiais para o ano que vem, talvez, porque a gente vai chegar perto do Natal. Eu já estou preocupado como é que vai ser o Natal esse ano com essa situação de pandemia, né? Mas, enfim, Deus vai continuar conduzindo a gente em nossas realidades tão distintas nesse país e até fora do país. Eu estou vendo o pastor Carlos Winterli ali. Seja muito bem-vindo também. Que Deus abençoe a todos nós. E vou passar a palavra ao André, que nos dirige em oração, e depois segue com sua palestra. Senhor Deus, Pai, como é bom poder estar reunido na comunhão com os irmãos na fé, colegas de trabalho, que têm o objetivo de proclamar o Teu Santo Evangelho. Tens colocado Teus servos nos lugares mais distantes da face da terra, espalhado o Teu povo para que a Tua palavra também seja anunciada, proclamada. Te louvamos, ó Senhor Jesus, pela missão a qual colocaste no coração dos Teus servos para que ela seja anunciada, para que possamos ser testemunhas aonde tens nos colocado. Agradecemos ao Senhor Jesus pelo trabalho que está sendo realizado na África, de maneira muito especial em Moçambique, aonde a Tua palavra tem encontrado uma terra bastante fértil, e assim muitas pessoas têm sido alcançadas com o Teu Santo Evangelho, pessoas têm sido libertas e pessoas têm sido salvas por meio da proclamação do Teu Evangelho. Em Teu nome, Jesus, nós Te louvamos, bendizemos e Te agradecemos. Tu que juntamente com Deus Pai, Deus e Espírito Santo, reina pelo século sem fim. Amém. Muito bem. Meus irmãos, obrigado, então, pela oportunidade de estar aqui. Eu, de maneira muito especial, também já pedi para o pastor Carlos, na medida possível que ele puder, compartilhar informações. Ele que está no continente africano já há bastante tempo, né? Logo depois que saiu, então, da diretoria nacional, já faz acho, mais de 10 anos, não, 12 anos, não sei exatamente agora, né? Faz uns quantos anos. E, desde então, o pastor Carlos tem apoiado o trabalho no continente africano, e, de maneira especial, então, gostaria que ele também pudesse, na medida possível, participar, o pastor Fernando, que também foi comigo, especialmente no ano passado, do grupo que está aqui, eu acho que o pastor Roni também, aliás, eu sei que ele esteve lá, se não me falha a memória, foi em 2015 que ele esteve, e não sei se alguém mais do grupo que está aqui já teve a chance de ir para lá. Se alguém já foi, por favor, como se diz, levanta o dedo, dá um sinal de vida, tá? Se eu acabei... o pastor Valdir Hoffmann, ele esteve em Angola. Então, falar sobre o continente africano e falar sobre a missão no continente africano, sem dúvida, ele é um pouco diferente de nós falarmos de missão pensando aqui no Brasil. Qual que é a minha proposta? Eu vou conversando e, na medida, minha sugestão, acho que a gente pode bater esse papo, tiver dúvidas ou questionamentos, a gente vai interagindo e assim a gente vai, acho que, tornando a proposta um pouco mais dinâmica, em vez de esperar para o final, a gente já pode
trocando essas informações e a gente vai crescendo junto no assunto e a gente, de repente, vai direcionando. Conteúdo, informação, eu sei que a gente tem bastante, então, como se diz, se deixar, eu sempre brinco assim, quando eu vou nos lugares, quando tenho a chance de falar sobre Moçambique, especialmente, quanto tempo eu tenho, né? É 2 segundos, ó, tchau e bênção, né? Agora, se é mais tempo, aí depende muito do tempo que nós temos. Mas é importante a gente falar sobre Moçambique pensando na ótica de que é um povo que vive, de modo geral, uma realidade muito diferente da nossa, e lá Deus tem permitido que as pessoas, então, sejam alcançadas pelo Evangelho. Eu vou tentar projetar aqui um slide, espero que seja, vamos, um pouquinho aqui, viável. Ok? Não, calma aí. Não fiz certo. Um pouquinho aqui, que essas tecnologias ainda não as domino propriamente. Tá aí, André. Apareceu. Tá ok? Eu não sei se aqui, pelo menos numa tela do computador, ainda aparece a parte de baixo um pouco cortada. Não sei se é a configuração do meu computador aqui. Não, está aparecendo cortado mesmo. É que teria que ser projetado em widescreen e você fez o slide normal. Ah, tá. E como é que eu faço para tentar agilizar isso, Jair? Mas é possível fazer agora? Ou... Agora não, você tem que refazer a apresentação. Ah, ok. Então, eu gosto muito desse título, Uma Terra Fértil para o Evangelho. Esse título eu tenho falado dele assim, com muita alegria, porque a gente tem visto o povo de Moçambique receber avidamente o Evangelho, em que as pessoas têm corrido atrás a fim de que possam receber essa palavra. Quando eu digo que é bastante diferente daqui, é porque aqui eu até agora eu sempre digo que eu nunca vi ainda alguém chegar, você propor, vamos abrir uma igreja lá na sua casa, você chegar lá e realmente tem uma igreja, e não de pessoas que já são da igreja, mas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, serem trazidas para conhecer a palavra de Deus. Aí você vai dizer assim, mas por que não tem um nome luterano na Igreja Cristã da Concórdia de Moçambique? O projeto original seria Igreja Luterana em Moçambique. Esse era o projeto original que a gente pleiteou junto ao governo para fazer o registro, mas o governo disse assim, vocês não podem utilizar o nome luterano, por causa que Lutero foi um grande revolucionário na Alemanha, ele tanto política quanto religioso, né, ele fez uma revolução muito grande, e vocês provavelmente vão querer fazer algo muito semelhante aqui. Então, eles realmente nos proibiram. Só que é bastante contraditória essa informação, porque já tem uma igreja de confessionalidade luterana, com nome luterano, em Moçambique. Tá? Registrada, ela está vinculada mais a ISLB, né? E, então, ela já tem essa denominação, mas eles não aceitaram. E aí o que a gente lutou e conseguiu manter o nome Concórdia. Nós chegamos a fazer toda uma defesa pelo nome luterano, foi apresentado no Ministério da Justiça, em Moçambique, mas o pessoal realmente foi irredutível. Então, a gente conseguiu manter o nome Concórdia, que, para nós, no meu entendimento, é um nome assim, muito forte, tem a ver até mesmo, naturalmente, com o livro de Concórdia, e assim por diante, né? E todo o histórico vinculado a isso. A missão começa inicialmente, então, em 2006, e aí eu pediria se o pastor Carlos pudesse nos falar a respeito dessa parte inicial, que ele tem esse conhecimento mais apurado, e ele está diretamente envolvido nessa parte dessa parte introdutória, propriamente, do trabalho em Moçambique. A ideia é a gente fazer essa caminhada até 2020. Pastor Carlos, o senhor pode ligar o seu microfone e compartilhar conosco? Alô?
Pastor Winter, está aí? Pastor, o senhor precisa ligar o seu microfone no laptop ou no telefone, por favor. Aqui, para mim, dele, não aparece nem a imagem nem o som, só aparece que ele tá ativo aí. Aí ele saiu e voltou, ele saiu da reunião, ele deve voltar agora, deve ter dado um problema. Tá, ok. Então eu vou fazer digamos, depois a gente pode, eu acho, complementar isso, é importante essa informação. A gente não pode deixar de lembrar que Moçambique sofreu uma guerra civil por 16 anos. Logo depois da independência, o país mergulhou numa revolução imensamente catastrófica, que mais de 3 milhões de pessoas foram dizimadas na guerra civil. E tudo por uma questão de conquista pelo poder. 2 partidos políticos se degladiaram e o povo acabou sofrendo. E dessa situação, um jovem rapaz foi acolhido na missão no Quênia, né, em miúdos, chamado Joseph Campbell Fazema, e ele, então, foi depois, posteriormente, enviado ao Canadá, lá se formou, constituiu família. Quando ele se formou pastor, no primeiro momento, ele poderia, digamos, ser indicado para ser pastor no Canadá mesmo, mas ele optou pegar a sua família e, apoiado por alguns irmãos na fé canadense, não pela Igreja Nacional, mas alguns irmãos na fé vinculada à congregação onde ele estava, foi para Moçambique. A esposa começou um trabalho relacionado à assistência social, e ele, então, começou a pregar o evangelho, e começou desse jeito, então, começou a Igreja Cristã da Concórdia em Moçambique. Pastor Carlos, se eu estiver por aí, por favor, liga o microfone. Carlos Winter. Eu vi que eu acho que voltou a participar, pelo menos é o que eu identifiquei ali. Sem a participação. Sem. Alô? Não, mas ele está ali. A imagem. É que eu queria que ele falasse bastante dessa parte inicial, que é uma parte assim, importante da história da igreja, e que ele manja bastante, né? Ele acompanhou, e aí é interessante as histórias que ele conta, como a igreja foi propriamente constituída em Moçambique, né? Então, no momento que a gente tiver a oportunidade de ligar o microfone, sem dúvida vai ser muito importante a participação dele. Então, em 2006, teve o primeiro culto, propriamente dito, em Moçambique, na localidade de Capacene. Depois, em Vila de Sena, hoje é, digamos, a sede do trabalho, fica no centro do país, é na província de Sofala. E é uma igreja hoje que conta, especialmente na sede, ela tem uma projeção, e ela é interessante, mesmo que ela esteja hoje bastante no interior do país, ela tem sido requisitada pelo testemunho dos irmãos, que muitas vezes acabam tendo que viajar para outros locais a fim de buscar oportunidade de trabalho, sendo que Moçambique tem uma carência imensa de empresas, de possibilidade de trabalho. Então, as pessoas muitas vezes vagam pelo país na medida do possível, algumas, é claro, e acabam espalhando a notícia dessa igreja. Então, quando o próprio governo vai para as localidades onde tem os nossos pastores, então, são convocados para fazer os devocionais, seja para um governador ou até mesmo para um presidente da República. Então, isso é significativo, essa informação, porque a gente percebe que, mesmo sendo uma igreja bastante jovem, tem muitas carências, mas ela começa a ter uma importância significativa na sociedade, porque ela é bem diferente das outras religiões que lá estão. Moçambique tem fortemente uma influência, digamos, islâmica, e aí a gente precisa dar uma olhada no histórico, porque antes mesmo dos portugueses comercializarem com os moçambicanos, né, na costa leste do continente africano, os árabes já tinham uma influência muito grande no comércio local, especialmente nessa região. Então, oficialmente, Moçambique, segundo alguns estudos, diz que tem uma média de 28% de muçulmanos, e
uns 28%, 29% de cristãos, levados, então, inicialmente pela coroa portuguesa e agora, então, abrindo para outras denominações, onde também muitas igrejas brasileiras pentecostais são bastante fortes. Mas a igreja luterana ela se torna um marco para os moçambicanos, no sentido, especialmente ali onde eles conseguem chegar, porque é uma igreja que anuncia a salvação pela graça. E a gente, às vezes, não consegue, às vezes, dimensionar o que nós temos aqui. Porque quando nós falamos sobre salvação pela graça aos nossos ouvintes, as pessoas estão tão acostumadas com essa informação que, às vezes, elas não conseguem imaginar o que é estar propriamente no outro lado, onde você é prisioneiro de Satanás. Ainda mais no contexto em que as pessoas acreditam que tudo é governado pelo demônio. Então, se você tem um problema de família, perdeu um filho, se você não tem sucesso na colheita, se fez seca, se deu enxurrada, se alguma coisa aconteceu, se você tem alguma doença, tudo é o demônio que está me castigando. Então, eles não veem uma perspectiva proativa, tem esse sentimento de que tudo é castigo do próprio diabo. Então, isso é uma situação muito delicada nesse sentido para o povo. Em compensação, para a pregação do evangelho, isso é bastante frutífero, porque quando as pessoas ouvem falar que Jesus é o Salvador, elas realmente olham e veem que, opa, Deus me aceita do jeito que eu sou, pecador, e elas adentram a igreja e tem essa transformação dentro da sociedade também. E a gente vê alguns referenciais significativos na vida das pessoas. Hoje, em Moçambique, nós temos 6 pastores, tínhamos 8 ordenados em 2015, e hoje, atualmente, estão na ativa 6 pastores, 2 estão fora do ministério por questões pessoais, mas nós temos 30 alunos candidatos ao ministério na língua portuguesa, mais 40 na língua xicena. Esses candidatos na língua xicena, alguns estão sendo, conforme a capacidade cognitiva, eles estão sendo direcionados, e, digamos assim, para se formarem pastores. Temos uma expectativa, éramos para ter uma formatura neste ano com aproximadamente 16 a 18 candidatos. Por que eu estou dizendo esse número variado? Porque eles teriam algumas disciplinas ainda, e se eles tivessem concluído com louvor nas disciplinas, eles teriam sido ordenados, então, formados pastores, com o aval das suas congregações. Algo muito semelhante que nós temos aqui no Brasil. Tá? No dia 2 eu botei do 6 aqui, mas é do dia 2 do 7, essa informação é importante, foi constituída oficialmente, em 2016, a Igreja Cristã da Concórdia de Moçambique. Então, foi aprovados os estatutos da igreja, foi feita a primeira eleição da Igreja Nacional, e isso facilitou para que depois ela se expandisse pelo território. Porque, inclusive, hoje nós temos uma situação muito delicada em Moçambique, inclusive uma exigência do governo. Até então não se tinha nenhuma lei relacionada a como as igrejas deveriam se portar. Mas, não sei se vocês recordam, no dia 28 de dezembro de 2018, em Angola, uma lei das igrejas, né, oficialmente começou a fechar muitas igrejas que não estavam registradas. Essa mesma lei de Angola, ela foi copiada e está sendo aplicada, mesmo não tendo sido aprovada ainda pelo parlamento moçambicano. Significa que essa semana muitas igrejas já começaram a ser fechadas em Moçambique. E a nossa está legalmente registrada, só que tem uma situação muito delicada nesse sentido, porque nesse período de pandemia, as igrejas poderem funcionar, o governo tem algumas exigências, como já vi, eu acho, comentado com os colegas, alguns pelo menos, ou quase todos devem ter recebido essa informação, mesmo que a igreja esteja debaixo de uma árvore, ela precisa ter banheiros bem estruturados e uma série de exigências. Errado? Não, não é errado. A questão é, para as igrejas é assim, para outros órgãos públicos, propriamente dito, essa exigência não é aplicada
com todo este rigor como tem sido para as igrejas. Então, a gente percebe começa assim uma clara perseguição religiosa pelo governo, especialmente por esses dias no norte de Moçambique, na província, na cidade de Pemba, especialmente, Cabo Delgado, né? A gente percebe que tem uma perseguição muito acentuada de inserção de jihadistas, né, muçulmanos que vêm de vários países, estão ocupando para colocar a Sharia no norte de Moçambique. Tanto é que um porto local, na cidade de Pemba, ele foi ocupado e o governo não está conseguindo retomar esse porto de importância nacional. Então, são pequenos detalhes, assim, a gente vê essa afluência, né? Em 2 anos, mais de 400 pessoas foram degomadas, especialmente nas aldeias cristãs. Então, tem essas dificuldades na relação do trabalho. E aqui tem uma informação que eu gosto de compartilhar, que eu acho muito significativa. Dia 24/4/2018, nós recebemos oficialmente a certificação de uma igreja registrada em Moçambique. Mesmo assim, a igreja, por ser muito carente em termos de estruturas, né, de templos, nós precisamos atender uma série de exigências legais para que a igreja possa funcionar, mesmo ela estando legalizada. Segundo a lei, nós teríamos 4 anos, mas a gente está vendo já por essa questão, por conta da pandemia, que muitas denominações estão sendo fechadas. As nossas ainda não, tá? Mas outras igrejas próximas das nossas, nas mesmas condições, estão sendo fechadas, por simplesmente o governo achar que pode fazer o que quer. Então, tem essas questões. Agora, me permitam compartilhar um pouco de Moçambique, algumas imagens, e quem tiver perguntas, vamos conversando. Eu fiz um cronograma que eu penso que é importante a gente conversar. Aqui falar um pouco a questão dos cultos, dos batizados, instrução de confirmandos, materiais traduzidos até agora, desafios, formação, continuação do trabalho e assim por diante, tá? Então, essa é uma coisa que eu pensei em abordar. Sim? O pastor Carlos está aí já há um tempo, agora está estável a imagem dele, de repente agora ele consegue falar. Beleza. Pastor Carlos, por favor, se eu puder ligar o seu microfone e compartilhar, especialmente a parte inicial, acho que é compartilhar outras informações conosco. Essa pecinha na frente do telefone aqui tem problemas, eu custei para entrar. Eu não tinha participado desse tipo de grupo ainda. Também aqui, boa tarde para vocês aí, parabéns pela iniciativa de trocar ideias, experiências e dar essa oportunidade ao André, principalmente para conversar sobre Moçambique. Eu queria reforçar que, para mim, um critério básico de alguém se tornar um pastor é ter essa convicção bem firme da graça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Eu acho que quando alguém, eu vejo que quando alguém pega isso, realmente confessa essa fé, o resto vai atrás. Por exemplo, não se pode esperar que eles tenham o mesmo conhecimento teológico que nós temos pelo estudo do seminário. O material que nós estamos usando para a instrução é o material da ET, e, logicamente, a gente põe o tempero local e o nosso tempero também, mas para eles é o que precisa por enquanto. Infelizmente, o governo tem complicado, como o André está ressaltando bastante, e nós não conseguimos ir para lá este ano. Em ano passado, eu tinha o pastor John Messman estava aqui em casa com visto para ir, e eu não ganhei o meu visto para ir com ele. Então, acabamos não indo. É uma pena. Depois eu tentei revisar de novo o visto, as exigências são cada vez maiores para conseguir o visto de ir para lá. É um país socialista, eu não diria comunista no sentido da Coreia do Norte ou da China, mas eu acho que chega perto, porque eles têm olheiros e controle, é um sistema de controle em toda parte.
aconteceu numa das nossas, assim, bem no interior, aconteceu numa das nossas congregações, que os pastores foram distribuir alimento lá, nós conseguimos verba da Alemanha e do Brasil também, e eles foram distribuir arroz e óleo. Cuidaram todas as questões da Covid, estavam com máscara, botavam o material assim e iam embora, e a família chegava perto e buscava e tudo. De repente, a polícia chegou lá e prendeu os pastores, dois leigos. Deu por, acho que, 5 dias, de domingo de tarde até quinta-feira. Por quê? Porque eles não tinham se registrado, não tinham avisado o secretário do bairro que eles fariam essa distribuição de alimentos. Eles foram acusados, por sorte não apanharam, e estavam mal alojados, logicamente, naquelas cadeias precárias, mas só para ver como está difícil o trabalho lá. Por isso, muita oração pela igreja, pelos pastores, pelos candidatos. Um ponto muito positivo é que os alunos já estão assumindo sua função de pastores. Eles não batizam, não fazem Santa Ceia, mas eles dirigem culto, eles pregam. Eu tive uma experiência muito bonita numa das congregações, é uma que tem já a igreja de tijolinho e coberta de telhas, bonitinho. A igreja está sempre bem cuidada, e uma vez eu estive lá, acho que 3 anos atrás, logo depois da Páscoa, eu queria pregar sobre Tomé. Então, eu aproveitei a dica que Tomé perdeu o primeiro culto de Páscoa. Ele dizia que com isso ele perdeu a chance de ver Jesus. Então, eu perguntei para eles assim, quem é que não esteve no último culto? Ninguém levantou a mão. Tem que ser com tradução, né? Tem tradutor. Daí eu perguntei de novo, quem é que não esteve no último ou no penúltimo culto? Ninguém levantou a mão. Eu perguntei para o tradutor, eles estão entendendo a minha pergunta? Ele falou, sim, eu vou perguntar de novo. Daí ele perguntou, na língua deles, explicou um pouco mais. Daí uma senhora levantou e disse assim, pastor, a gente não falta culto aqui. O pastor vem, se o pastor não vem, nós estamos aqui cantando, orando, lendo a palavra, e alguém faz uma pregação, um dos alunos, um dos futuros pastores faz a pregação. Aquilo, eu perdi o ponto, né, que eu queria ir adiante, dizendo, bem, se você não vem no culto, você não vê Jesus. Tive que mudar meu sermão, adaptar o sermão. Mas o bonito é nós mandamos para eles sempre as 4 leituras para cada domingo, como nós seguimos aí no Brasil, e elas são lidas em todas as igrejas. Não é assim que tem culto só quando o pastor aparece. Tem culto todo domingo, eles cantam, oram, seguem a liturgia que foi traduzida e fazem as 4 leituras recomendadas, como nós temos no Brasil e praticamente em todo o mundo também. Interessante o pastor Carlos falando, eu acho que até a gente pode bater nesse papo também. O pastor Fernando Ruff também, o Boni e tal, que já tiveram lá, especialmente em Moçambique, né? Chama atenção essas coisas. O pessoal, além de não faltar cultos, o pessoal, ele sai do culto, eles levam a sério aquilo que o pastor diz, agora vai e viva essa fé, fale para os seus irmãos a respeito dessa salvação que você ouviu. Então, nesse sentido, isso é uma coisa assim, contagiante para todos nós, né? Comum você, então, que nem eu disse, aqui no Brasil, às vezes a gente diz, vamos fazer um ponto de pregação na sua casa, o pessoal coloca 1001 empecilho, né? Lá mesmo não tendo estrutura, é bastante comum você combinar com as pessoas, olha, semana que vem vou estar lá, e realmente a casa vai estar um número razoável de pessoas, no mínimo 40, 50 pessoas, a gente convida a vizinhança, e tem muito a ver com a questão da musicalidade nos cultos, né? A participação musical dos irmãos na fé, isso contagia, porque tem o batuque, que é o batuque dos cultos pagãos, e tem o repique diferente, que é do culto cristão, e as pessoas acabam se identificando, porque essa boa notícia do Evangelho, de que Jesus realmente é bom,
ela vai sendo anunciada, as pessoas vão sendo contagiadas. É bem verdade que muitos rejeitam o evangelho. Teve uma situação, especialmente em 2014, em que tinha um cara com um cartaz dizendo mambo. Mambo, na língua nativa, significa rei. E o cara se dizia curandeiro, que curava várias coisas, né? E aí, um belo dia, eu fui me aproximar para tentar ver se eu conseguia falar com o cara. Veio o secretário dele, o cara só faltou me espancar, né? O cara me xingou tanto e me correu do lugar. Quer dizer, então, as religiões pagãs, elas causam muito medo. Esses líderes religiosos pagãos, eles causam muito medo nas pessoas, diferentemente dos cristãos, que são bastante acolhedores. Eu acho que são coisas muito positivas. Uma outra coisa importante, eu acho que a gente precisa destacar, com relação aos cultos, é uma coisa assim, é questão do... É muito visual, né? O povo é muito transparente nesse sentido. O povo participa intensamente. Você faz uma proposta durante um sermão para que o povo participe, interaja no culto. O povo normalmente participa sem vergonha, né? Não é sem vergonha no sentido de não ter vergonha, tá? Acho que é importante a gente destacar isso. E isso tem mostrado para nós uma alegria muito grande, porque vale a pena, como se diz, sair da nossa casa, ir para um local distante, encarar todas essas dificuldades que a gente tem encontrado com alojamento, com estrutura, com a alimentação, com as enfermidades, seja pela malária ou cólera, que é bastante comum nessas regiões, vale a pena todo esse sofrimento. Ou como em 2016, eu e o pastor Paulo Brum, o cara queria nos extorquir, e a gente não quis dar dinheiro, o cara confiscou nosso passaporte, ficamos 2 horas à mercê da própria sorte, né? Até que o cara, depois de muita conversa, o cara acabou nos liberando para a gente seguir adiante. E então são pequenos detalhes assim de dificuldades. Eu sei que aqui no Brasil nós também temos muitas dificuldades. Às vezes essas dificuldades não é do externo, mas é exatamente dentro das nossas congregações, pessoas que são bastante teimosas em seguir as orientações da palavra e assim por diante, né? Outra... Sim? Posso falar um pouco ainda? Por favor. Essa questão do medo do diabo tem a ver com toda a religiosidade da África no culto aos ancestrais. Toda a questão do meu pai, do meu avô, etc., que já morreram, né? Eles têm influência na minha vida. Então, uma vez eu fui para uma das igrejas e tinha um cartaz escrito assim, tipo num lençol bem grande, de um desses curandeiros que o André falou, que cura tudo, né? Até impotência sexual e não sei o que, coisa mais. Daí, a leitura do Antigo Testamento falava, de certa forma, sobre isso. E quando terminou a leitura do Antigo Testamento, eu pedi licença e disse assim, vocês viram esse cartaz que está aqui a 2 quadras da igreja? Sim. E esse curandeiro veio lá de, sei lá de onde, né? Daí eu disse que alguém já foi lá? Ninguém. Não, eles falaram. Nós costumávamos ir, mas nunca mais vamos a esses lugares. Daí uma vez num batizado, e lá o batizado é por penca, né? 10, 20, 30 batizados por culto. Os pastores ou alunos preparam as pessoas, tanto crianças como adultos. É interessante, o secretário da congregação tem o nome das pessoas num caderno, ele chama as pessoas para frente, a gente faz uma pequena locução, e daí nessa ocasião eu fiz a pergunta, renunciais ao diabo e toda a sua pompa, toda a sua, né, força e coisa mais? Sim, eles responderam. Daí eu tomei liberdade de cortar ou mudar a liturgia e perguntei, eu vou fazer mais uma pergunta para vocês. Vocês renunciam todos os espíritos dos ancestrais de vocês que vos atormentam, ou que vos acusam, ou que vos condenam, etc. Os espíritos, vocês renunciam? O pessoal falou assim, sim, de uma forma tão convicta. E uma mulher pegou, eles usam normalmente 2 saias, né?
Então, uma saia para botar na cabeça, um pano assim, é só um pano. Ela pegou aquele pano e começou a girar, assim, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Então, realmente, essa convicção das pessoas é uma coisa que impressiona e empolga qualquer um que já foi para lá. Os americanos que foram comigo, os alemães que foram comigo, os brasileiros que foram com o André comigo, é uma coisa que empolga. E pensando agora assim, vendo aqui o André e eu, né, a gente realmente não vai lá fazer missão. A gente vai lá equipar os líderes e eles vão fazer a missão. Logicamente que quando o povo sabe que a gente vem, que nem uma vez eu estava com um americano lá, com o reverendo Shawan, que é diretor para essa região da África aqui, num lugar vieram pessoas de 5 congregações, bem a primeira congregação, lá em Capacene, né? E daí vieram as congregações de próximo lá vieram. Tinha tanta gente que não deu para entrar na igreja, nós subimos em cima da picape e dirigimos uma mensagem de lá, de cima da picape, e o povo cantava, né, depois cantava, batia palma e orava, e assim foi uma coisa realmente impressionante. Então, quem quiser receber, vocês têm contato com o André, quem quiser receber o informativo que eu publico cada 2, 3, 4 meses, depois de meu tempo, manda um e-mail para mim que eu ponho na lista, tá? cwwinterley@gmail.com. cwwinterley, tem 2 vezes W, não me engana. É interessante lembrar essas coisas, porque é muito comum as pessoas muitas vezes irem buscarem os pastores 3, 4 quilômetros no meio da mata para nos conduzir até o ambiente de culto. E aí você diz assim, eu sei que aqui no Brasil nós também temos situações muito parecidas em vários locais do país, mas o fato de ser um outro povo, uma outra língua, Moçambique tem oficialmente 43 línguas reconhecidas, sendo que somente a língua portuguesa pode ser ensinada nas escolas. É comum cada pessoa falar 4, 5 dialetos diferentes. E aí tem mais de 250 dialetos espalhados pelo próprio país. Um país que tem 29 milhões de pessoas. Então, isso é uma miscelânea muito grande de informação, e em cada província, normalmente, uma língua diferente que acaba conduzindo, digamos assim, uma língua mãe dentro de cada província que ela se sobressai às outras. Aqui nos comentários, o pastor Fernando Ruff comentou: um dos grandes desafios é conseguir bíblias na língua local. Compramos algumas bíblias em Xicena e o padre que as vendeu ainda disse: eu nem podia estar vendendo para vocês. E conforme vai mudando, o líder, digamos, o padre, o bispo da arquidiocese da Beira, e a gente tem a Bíblia, por enquanto, só em um pouco mais acessível na língua xicena, mas nós já temos um grupo grande, mais ou menos umas 1.000 pessoas que falam língua Shona. Nós temos um grupo grande na província de Tete, no mínimo umas 700 pessoas que falam língua Chechewa, Swahili e assim por diante. Então, tudo junto. Então, é uma miscelânea muito... Os desafios são imensos. Até agora, nós temos alguns materiais já traduzidos especialmente para a língua xicena. Na língua Shona, já temos a liturgia toda ela traduzida, que o pessoal utiliza, e eles seguem a nossa liturgia nos cultos. Mesmo os alunos, não tendo a presença do pastor, eles seguem essa liturgia. Isso é uma coisa interessante. Falada, diz, não cantada, falada. Isso, não cantada. Mas aí tem uma situação, inclusive, eu tenho um videozinho aqui, e eu quero compartilhar com vocês. Um determinado local, muito simples, a gente observa as pessoas cantando o Kyrie na língua xicena. Eu vou compartilhar o vídeo aqui só para a gente, espero que todos possam ouvir, porque são coisas interessantes. A gente, às vezes, tem dificuldade de ver as pessoas querer acompanhar as nossas partes litúrgicas. E nesse contexto, a gente vê as pessoas assim muito animadas com essas possibilidades, né? Vamos ver? Acho que...
conseguindo ouvir? Ver? Então, chama atenção essas coisas, assim, o povo, o que muitas vezes nós vemos aqui, nós estamos vivendo uma situação, mas penso eu que bastante complexa em nosso país, no sentido que muitos cristãos luteranos estão indo para os lados extremos. Uns querem voltar ao período medieval, e tem outros que querem fugir totalmente daquilo que, digamos, é um mediano, né? Então, e lá o pessoal tem tido esse cuidado, especialmente nas questões de tentar ser o mais bíblico, litúrgico e tal. O pessoal tem tido esse meio caminho, assim, né? Sem engessar. Inclusive, quando elaboramos a proposta de um estatuto para a igreja local, nós tivemos um cuidado de evitar colocar coisas que engessassem o trabalho, pois nós temos esse cuidado exatamente para que as regras da igreja não engessem a pregação do evangelho. Elas podem nos ajudar, mas, dependendo da situação, elas atrapalham, e a gente, às vezes, infelizmente, vê aqui no Brasil, muitas vezes, nós temos tantas regrinhas que nos atrapalham o trabalho propriamente dito. Tá? Alguém fez uma pergunta aqui, com tantas línguas, eles sabem ler essas línguas? Eu não consigo responder essa pergunta. Como a gente trabalha mais em Xicena, a gente sabe que eles estão, muitos leem em Xicena, a geração mais velha não, porque durante a guerra não teve chance de aprender a ler, então eles não leem, mas os jovens leem para eles o catecismo, então, e principalmente o catecismo que eles têm, tá? Mas essas outras eu não saberia responder. Sobre a questão litúrgica, acho que é importante ressaltar, nós não mexemos na forma de hinos deles. Eles cantam os seus hinos. Eu tentei uma vez ensaiar hinos bem fáceis, como Em Jesus Amigo Temos, ou algum outro assim. Simplesmente não funcionou e eu desisti. Então, a gente pergunta a letra que eles estão cantando, e muitas vezes é uma história bíblica que o líder vai contando a história bíblica e daí tem um refrão que o povo repete o refrão. E aquilo vai que não acaba, né? Porque eles não olham para o relógio. Né? Uma vez, quando o pastor Horst Kuchenbecker esteve lá, ele mostrou o relógio e disse, vamos ser mais pontuais. Eles responderam, o senhor tem relógio, nós temos tempo. Então, o culto, para eles não importa se vai 2, 3, 4 horas, né? A gente que tem que se limitar, porque normalmente dirige 2, 3, 4 cultos por dia, quando está lá no sábado e no domingo. Acho que o pastor Ronaldo Rassi fez essa pergunta, né? Pastor Ronaldo e demais irmãos, a questão do conhecimento é basicamente pela oralidade. E quando se tem línguas escritas, alguns sabem ler. Eu acho que isso é importante a gente destacar. Tem pessoas muito, muito capazes no continente, especialmente em Moçambique, né? Pessoas assim muito sábias. Mas basicamente, ouso dizer que 90% do conhecimento, ou até um pouco mais, enfim, ele basicamente é por questão da transmissão oral. E isso, em termos de crescimento, e aí olhando na perspectiva da sociedade, isso é bastante complicado, porque
todo aquele conhecimento, se não tem registro, ele morre com a pessoa quando ela perde a vida. E aí aquela nova geração ela tem que passar por todos aqueles sofrimentos para chegar, talvez, numa idade adulta e ter aquele nível de conhecimento que aquele falecido tinha. E aí, novamente, morre por causa da falta do registro. Eu tenho, às vezes, comentado com o pastor Carlos que, na minha leitura, o grande destaque de diferença dos povos ocidentais é a questão do registro da escrita. Por favor, alguém quer fazer pergunta? Pastor Plummer, você já está abrindo assim a questionamentos? É possível agora? Sim, por favor. Eu acho que, não sei se não tiver oposições, eu acho que é importante a gente ir conversando. A gente já tirando as dúvidas, se possível. Legal. Eu preferia perguntar do que digitar no chat. Em primeiro lugar, assim, eu gostaria de externar minha gratidão, minha alegria pelo teu empenho e também pelo pastor Carlos Winterle, que eu tenho uma grande consideração, por muito tempo exercendo ministério aqui no Brasil e depois na presidência da IELB, seminário, e hoje em terras distantes, culturas distantes, com o mesmo vigor, né, com a mesma consagração. Então, Deus abençoe esse ministério tão bonito que a igreja está realizando lá em Moçambique, através da sua pessoa, também do pastor Winterle. Eu teria algumas colocações, pastor Plummer, tá? Pelo menos umas 3, né? Coisinha rápida. Em primeiro lugar, uma questão de logística. Eu gostaria, sim, de entender, porque alguns pastores já foram para lá, pastor Roni, pastor Fernando, Valdir Hoffmann, Horst Kuchenberg, né, onde eles desenvolveram cursos lá, diaconia e tudo, mas eu tenho notado que a sua participação tem sido mais frequente. Qual é a logística que a IELB está tendo nessa tua participação? Você é um pastor cedido temporariamente, porque eu vejo que você vai seguido lá. Como é que está funcionando em termos de IELB? Porque eu sei que você tem uma congregação na Grande Porto Alegre e, de repente, você se ausenta e fica uns dias lá em Moçambique. Como é que é? É um comissionamento ou é um contrato? Enfim, eu gostaria, assim, de entender a logística sua e IELB junto com Moçambique. Eu vou fazer um resumo, assim, bem resumido. Em 2012, se não me engano, foi a época que o pastor Carlos ainda estava no Quênia, quando teve uma situação de conflito no Quênia, teve que ele e a dona Lídia tiveram que vir para o Brasil, e numa dessas conversas foi, então, relatado a relação e a necessidade, talvez, de ter alguém disponível para Moçambique, quem sabe até mesmo horário. E, na época, tinha-se um programa escrito para todos pelo YouTube, me parece que era em YouTube. E aí, numa entrevista que o pastor Egon Kopernek fez com o pastor Carlos, e foi lançado, pastores do Brasil que quiserem participar desse trabalho, se coloquem à disposição. Eu não ouvi o programa no dia. E aí, o pastor Arthur Benevenuti, 2 dias depois, foi me visitar. Ele era pastor em Guarulhos e eu em Osasco. E eu, na hora, disse assim, eu quero, mas eu não quero no sentido de ficar uns dias e tal e voltar. Não, eu quero ir para morar. Desde o começo foi essa a intenção. Só que a gente se organizou por 2013, fazer uma visita de campo, né, para ver a situação. E a proposta, então, na Convenção Nacional de Aracruz, era fazer um comissionamento, a igreja fazer esse comissionamento para esse trabalho. Só que a gente teve dificuldade lá em Moçambique, e foi bastante incômoda, digamos assim. Então, o combinado, a primeira vez foi que eu viria para Moçambique em 2013, nesse meio tempo, pastores do Distrito Paulista, né, iriam atender a congregação de Osasco. Então, 2014, de mudança. Só que nesse meio tempo, então, com todos os comunicantes, eu acabei vindo para a capelania da UBRA, em Canoas, atender as escolas da UBRA, e foi combinado que para que eu viesse para a capelania eu pudesse, então, a UBRA me liberar uma vez ao ano, 1 mês, para esse trabalho na África. Na ocasião, o pastor Lucas Albrecht era um capelão geral, ele alinhou as coisas e ficou acertado assim. Então, uma vez ao ano, eu ia para o trabalho em Moçambique.
Agora, quando eu vim para a congregação aqui em Canoas, né, atender a uma comunidade, também foi combinado. Na ocasião, quem veio conversar no ano passado ainda foi o pastor Ayrton Schroeder, e hoje o presidente Geraldo, na época, ainda estava no departamento de missão. Então, se tinha essa parceria. Então, é nesse sentido, assim, esse seria o combinado, não chega a ser um comissionamento, propriamente dito, né, mas eu, desde o começo, juntamente com o pastor Carlos, e eu conheci o pastor Carlos, a primeira vez que nós conversamos foi por Skype, né, e desde então eu tenho me colocado à disposição da igreja para apoiar nesse trabalho. Sonho pessoal. Essa tua visitação lá na Penha, ela é programada? Quando é que tu vai agora? Existe um estabelecimento, não? De tempo? A ideia da ida para Moçambique, normalmente a gente procura ir nos meses mais frios lá, que é o mês de julho, comecinho de agosto. Do dia 15 de agosto em diante já fica muito quente. Tanto é que no ano passado, quando eu e o pastor Fernando nós fomos, e a gente tinha esse anseio muito grande de ir por causa do ciclone, né? Então nós fomos em novembro, nós pegamos temperaturas muito altas já em Moçambique. E ainda mais onde tem algum tapume de igreja, muitas vezes são chapas de zinco. Então imagina, 100, 150 pessoas, você não consegue ficar lá dentro nem respirar. Tamanho é o calor nessas estruturas. Então, mas esse ano, em julho e agosto, então, tu acabou nem indo, por causa da pandemia também. Exatamente. Tanto é que a proposta era no dia 26 de junho deste ano, nós termos mais ordenações em Moçambique. Qual que é a proposta? A gente vai formando, e esses pastores, mesmo que tenham uma formação não tão elevada quanto nós temos aqui no Brasil, mas eles têm um compromisso, isso é um acordo que nós fizemos com os alunos, os pastores, que eles precisam continuar periodicamente estudando. Quer dizer, eles se formam, por exemplo, este ano, no ano que vem, quando nós vamos para lá, eles precisam voltar a continuar estudando. Então, eles mantêm esse ciclo de estudo permanente, é uma educação continuada na formação. Tá, deixa eu responder essa pergunta também. A minha situação é idêntica. Tanto no Quênia, eu tinha a liberdade de ir para lá 3 semanas. Quando eu fui para a Cidade do Cabo, já no contrato do chamado, dizia que eu podia ir lá, talvez até um mês, e agora que eu estou aqui na reitoria aqui do seminário, consta 25% do meu tempo é para Moçambique, porque tem muita correspondência, muitos projetos. Olha, é impressionante o contato que nós temos com Moçambique através da mídia, né? Seja WhatsApp, o telefone. Ontem, eu acho que ainda foi para mim, eles chamaram aqui, era 10 e pouco. Eles chamaram o André, ela estava dormindo ainda de madrugada, né? Eles não cuidaram do horário, levaram o susto. Mas eu tenho no meu contrato também isso exatamente marcado, tá? O pastor Pramer? Sim. Eu gostaria agora de colocar, eu não vou interferir com as outras perguntas, vou colocar tudo numa só, são diferentes assuntos e elas são extensivas a você e ao pastor Winterle também. Em primeiro lugar, a questão do batismo, o pastor Winterle até falou que os batismos lá são em pencas, e eu lembro que o Horst Kurenberg, quando foi para lá, até teve uma reportagem compartilhada no Mensageiro Luterano. Eu não me falha a memória, inúmeros batismos ele realizou lá. Como é que 300 e pouco. Quantos? 300 e pouco, parece. Tá. Como se dá essa vinda dessas pessoas e a continuidade depois, em termos do ensino? Essa é a primeira colocação. Outra colocação, a questão da poligamia. Ela é muito forte lá, e ela é extensiva também aos pastores, chega a influenciar a vida pastoral também. A outra questão, o pastor Winter também colocou a questão da convicção e a consagração que empolga. Eu fiquei extremamente, assim, impressionado com o culto deles, quando a primeira vez eu vi um culto na África que foi compartilhada pelo pastor Arnildo Schneider, que era do Departamento de Missão.
E aí eu fiquei assim impressionado, até inicialmente deu até um pouco um choque a questão da ida para a Santa Ceia. Eles vão assim com batuque, eles vão com festa. A Santa Ceia é um momento de festa, é um momento de alegria, de perdão, enquanto que nós aqui, nós temos assim uma cultura já da reverência, da postura de penitente, aquela coisa toda, né? Então, eu fiquei assim, muito impressionado com a alegria deles também dentro do culto, a vibração, que é muito diferente, talvez, dos nossos cultos hoje aqui no Brasil, a questão da vibração. Por último, eu vendo as fotos que tem compartilhado, eu já vi outras, eu vejo assim com muita alegria a participação muito forte e grande de crianças e adolescentes. Isso mostra que é uma igreja promissora, porque nós estamos tendo muita dificuldade, por exemplo, na Alemanha, a participação é praticamente de idosos, nos Estados Unidos é idosos. Alguém numa live essa semana comentou que ele ia para o culto com os alunos dos Estados Unidos, o pastor Frunzel, ele ia para o culto de carona com os estudantes do seminário, eram os mais jovens que estavam sempre na igreja. E nós vemos essa dificuldade também aqui no Brasil, a pouca participação e comprometimento de jovens, de crianças na igreja, já o contrário que eu vejo aí. Então, essa questão, se vocês pudessem, o pastor Winter também, a questão do batismo, né, como se dá essa vinda e a continuidade do ensino, da educação continuada, a questão da poligamia e essa questão da participação de crianças, adolescentes e a consagração do culto. O senhor quer responder, pastor Carlos? Começa com o batismo que eu falo da poligamia. Tá. A questão do batismo, a gente tem um trabalho, eu não sei se vai aparecer aqui na câmera, tá? Mas nós temos aqui. Esse aqui é o Catecismo Menor de Lutero, todo ele traduzido para a língua chicena. E as crianças, elas, apoiadas pelos alunos, normalmente saem durante o culto e elas têm seu momento de escola bíblica. Eu tenho, inclusive, um vídeo que mostra as crianças aí de 4, 5 anos aprendendo o credo apostólico. Elas estão sendo instruídas, muitas vezes, logo depois já do batismo, né? Ou conforme entra na igreja, para aprender as doutrinas cristãs, as básicas, digamos assim, que estão no nosso catecismo. Então, a questão do batismo tem essa fomentação, que a igreja, e aí, como o pastor Carlos, em outro momento, já disse há pouco, o secretário da congregação tem o nome de todos. E é uma coisa diferente, né? Para nós, muitas vezes nós esquecemos, mas o pessoal tem uma memória, eu diria assim, bastante fotográfica, eles conseguem se identificar e reconhecer quem faz parte da igreja mesmo, que tenha sido uma vez só no culto. Então, o pessoal consegue identificar isso tranquilamente. Então, a educação continuada, ela é uma constante, tanto dentro do culto, quanto nas escolas bíblicas, né? Então, se tem, tanto é que teve um momento de culto que as pessoas foram, tinha umas 50 crianças sentadas, inclusive é nesse culto que aparece essa imagem aí, ó. Se você observar, do lado à esquerda vai ter umas 50 crianças sentadas e você diz assim, como assim elas não fazem movimento? Elas ficam atentas, elas têm um respeito muito maior do que os nossos, muitas vezes, dentro do ambiente da igreja. E aí tem uma outra coisa interessante para a gente observar, aproveitando, falando sobre a ceia, isso aqui é um pequeno vídeo lá em Moçambique com relação à participação da ceia. Olha, eu sempre digo assim, um momento de reverência na participação da ceia. Então, só para uma ilustraçãozinha, né, o vídeo é bem maior ainda, mas eu tenho visto em Moçambique esse cuidado, né, tanto dos pastores quanto dos próprios irmãos,
no participarem da ceia, esse respeito, mas não é um respeito com medo, mas é um respeito alegre de poder saber que estão participando e recebendo o corpo de Cristo. Isso é bastante significativo. Pastor Carlos, se quiser falar sobre a questão da poligamia? Por bem, desde o começo, o fundador, pastor Alfazema, ele faleceu ano passado, ele insistiu muito nessa questão que o pastor não pode ter mais que uma mulher. Ele insistiu muito. Então, quando eu comecei lá, em 2010, a primeira turma, tinha um candidato, ele era um grande líder na igreja lá. O genro dele hoje é o pastor lá. Mas ele não foi admitido na classe porque ele tinha 2 esposas. Então, a orientação que se dá é que quem tem 2 ou 3 esposas não tome mais quando se torna cristão. Tem que ficar com elas, porque se abandona elas, elas caem na desgraça. Né? Não tem, elas têm que ter a família. Então, se admite uma poligamia quando a pessoa entra na igreja já com 2 ou 3 esposas. Mas não deveria ser assim. Nós tivemos o infeliz caso do primeiro presidente eleito, que era o pastor mais novo, inclusive, né, o Mateus Cifra, acho que ele contatou muitos de vocês aí pelo Facebook. Ele, de repente, largou a mulher dele e pegou outra. Né? E daí isso deu um bafafá, logicamente. Daí eu tive que ir lá para uma reunião especial, chamamos a diretoria, chamamos testemunhas, e foi tudo registrado, tudo em ata, tudo compreendido, aceito, ele aceitou também, e ele pediu demissão do cargo e do ministério, porque sabia que não podia ter 2 esposas. Depois que ele perdeu o emprego, digamos assim, né, não conseguiu outra fonte de renda, a mulher largou dele. Ele voltou para a primeira esposa. Ela aceitou ele de volta. Ele queria voltar ao ministério. Aí a gente ficou, não, mas não é tão simples assim também, porque durante o tempo que ele teve com a segunda esposa, ele andou aprontando um monte de coisas lá, foi em outras igrejas, pregou em outras igrejas. Então ele está em observação hoje, assim, tipo observação para o colóquio. Se por acaso ele vai poder voltar ao ministério ou não. O secretário da igreja fez a mesma coisa, sabendo já, isso aconteceu em 2015, eu acho. Em todo caso, o secretário da igreja, que é uma pessoa nossa, era um pastor assim exemplar, também largou da mulher e pegou outra. E daí a própria diretoria disse para ele, olha, você sabe que não pode. E daí o André estava por lá no passado e deu o ultimato. Não pode ser mais pastor. Então também foi assim demitido do ministério e continua por lá, mas é uma questão muito séria isso dentro do ministério, bem aceita. E os alunos agora, parece que tem 1 ou 2 alunos candidatos que também arrumaram segunda esposa. Se isso for comprovado, eles não vão poder se formar, com certeza. Mas esse é o princípio dos missionários, desde o começo que vieram para a África. Os primeiros missionários, pensando lá em Livingstone e outros que vieram para cá, eles tinham esse princípio. Quem é polígamo, quem tem mais que uma mulher, fica com as 2, 3, 4, 5 que tiver. Tá? Mas não tome outras mulheres. No Quênia, o problema era muito mais sério, porque os Maçais, que é uma das tribos muito fortes lá, muito tradicionais lá, é uma questão de status ter mais que uma mulher. Se tu pode sustentar 5, 6, 7, 8 mulheres, isso é sinal que tu é rico. Então, quando tu vai formar a diretoria de uma comunidade, tu não tem candidato, porque, primeiro, todos são polígamos. Segundo, a mulher vale menos que uma vaca ou que uma cabra. Então, mulheres não podem ser membro da diretoria. Os polígamos não podem ser membro da diretoria. Então, quando eu estava lá, estávamos discutindo essa questão. Eu não sei como é que resolveram. E tem comunidades enormes, Maçai. Eu visitei uma. Nossa, foi uma coisa impressionante.
usam aqueles adereços muito, muito brinco, muito colar, os homens e as mulheres, muito colorido, né? Uma coisa assim muito típica, aquela tribo lá. A outra pergunta foi sobre o número de crianças, né? Dentro dessa o André já falou um pouquinho. É impressionante o silêncio e o respeito das crianças. E sentam no chão. Normalmente, as igrejas, agora que já estão mais arrumadinhas, têm banco dos dois lados, mas não cabe todo mundo. As igrejas mais simples têm banco de um lado para os homens e as mulheres sentam no chão em esteiras, junto com as crianças. Né? Essa é a regra social por lá. Eu acho que quando o André uma vez organizou um encontro de esposas de pastores com os pastores, e daí convidou as mulheres para sentar junto na mesa, elas falaram, não, nós não podemos. Não, a nossa cultura, a mulher não senta junto com o marido na mesa. Ele come primeiro, depois a mulher come com as crianças. Ficaram sem almoçar o dia todo. E eu não sabia disso. O pastor Winter... Pastor Winter? Sim. Sim. Obrigado pelas suas considerações. Eu tenho observado nas fotos, posso estar enganado, vocês podem me ajudar, a participação na congregação é mais de mulheres do que de homens ou é igual? Sim, é normalmente mais de mulheres, porque os homens, uma vez que eu perguntei isso, falaram, eles estão na machamba, eles estão na roça. E a roça é longe, não é assim que eles cultivam ao redor da casa. Eles vão longe, quando a terra está gasta, eles vão mais longe, fazem outra roça e assim. Mas a liderança de homens, digamos assim, a gente vê pelos estudantes e pelas diretorias das congregações, é uma liderança muito positiva. O pastor Winter, só para voltar um pouquinho, eu vou concluir a minha participação, quando o senhor falou da poligamia, é permitido a filiação, a congregação de homens que têm 2 ou 3 mulheres, se eles já têm, que continuem com elas. E existe uma dificuldade na formação de diretoria, porque a maioria vive a poligamia. Isso não se torna uma força dentro da congregação para liberar a poligamia entre o ministério também? Essa questão da formação da diretoria que eu falei é no Quênia. Tá? Então, em Moçambique, as diretorias, pelo que a gente saiba, eu nunca investiguei isso, né, se as diretorias, os homens são polígamos ou não. Mas, por princípio, eles não deveriam ser, porque são líderes da igreja. Tá. Mas lá no Quênia existe essa dificuldade e também não é permitido no ministério o pastor polígamo, né? Mas esse número grande de homens polígamos dentro da congregação como membros, isso não se torna uma força para liberar o ministério polígamo também? Ou não existe esse conflito? Não, eles sabem pela Bíblia, eles respeitam muito a Bíblia, está escrito, né? Não é só uma questão de lei da igreja, está na Bíblia, o ministro seja esposo de uma só mulher, eles não questionam. Está escrito, não questionam. Eu vi que alguém escreveu aí alguma coisa sobre vestes talares, de onde que eles têm vestes talares. Os primeiros pastores que foram ordenados ganharam as vestes talares de uma senhora da Concórdia de Porto Alegre e os paramentos, assim, numa conversa informal da esposa do pastor Koperek, falou depois do culto e uma senhora deu um cheque, pagou por 8 talares. E os paramentos todos, Koperek comentou no Espírito Santo, e uma senhora com a filha disse assim, nós nos propusemos a bordar. E um homem já falou, então eu pago o pano. Então nós ganhamos no Brasil. Agora nós estamos incentivando eles, a eles mesmos fazerem as vestes talares. Eu vejo que alguém pergunta aqui se eles aceitam as vestes talares. Com muito orgulho. Isso é uma coisa assim,
impressionante, porque algumas outras igrejas pentecostais usam uma alba branca, não usam as estolas, mas para eles isso é uma questão de honra e de status. Tá? O pastor Valdir Hoffmann pergunta, né, se a aceitação, essa grande aceitação do evangelho tem a ver com uma questão social, econômica, econômica difícil, de pobreza, um fator que leva a buscar o evangelho conhecendo. Acho que as coisas, elas trabalham juntas nesse sentido, pastor Valdir. E a gente vê aqui no Brasil que muitas vezes a nossa igreja ela tem, às vezes, mais aceitação, muitas vezes, nos locais mais simples, que as pessoas se propõem a fazer. Porque quando se tem muitas posses, e a gente vê isso especialmente nas grandes cidades, as pessoas se ocupam de muitas outras possibilidades em vez de ir para a igreja. Eu lembro que, quando era pequeno, o evento social, claro, morava no interior, o evento social era no ambiente da igreja, né? A gente encontrava os amigos, os pais conversavam, digamos, com seus amigos, então, nesse sentido. Mas, em Moçambique, eu não gostaria de afirmar categoricamente que seria assim. Acho que, nesse momento, é o próprio contexto, é, assim, um momento muito difícil na sociedade, mas acho que essa novidade, para eles é uma novidade a questão da palavra de Deus, porque até então tudo eram os espíritos que comandavam. A gente fala, assim, enfatiza nessa questão, e eu acho que o pastor Fernando Ruff, que percebeu isso muito bem, né? Esse medo, especialmente lá na Vila de Sena, ainda tem a morte, né? Desculpa, fugiu o nome. Sepultamento? Não, sacrifício humano. Ainda tem sacrifício humano. Isso é muito natural, e a pessoa muitas vezes... a pessoa dá o seu filho em sacrifício para que ele tenha sucesso economicamente. Então, assim, tem muitas crenças populares e assim por diante, né? Acho que é importante a gente pensar nessa perspectiva. Pastor Fernando... Sim? Eu não sei quanto tempo nós temos ainda, mas sobre esse sacrifício humano, eu gostaria de... Tu estava junto, André? Acho que foi o primeiro ano que tu foi lá. Nós estava dando aula sobre interpretação do Antigo Testamento, e daí entrou esse versículo, né? Que ninguém faça seu filho passar pelo fogo, etc. Falei isso aqui, aquelas culturas, aqueles cultos tinham sacrifício humano. Deu um silêncio constrangedor, assim, entre os alunos. Só 8, né? Mas um silêncio, uma situação assim, sabe, de arrepiar a gente. Eu disse assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu insisti. Daí um deles abriu a boca e disse, pastor, isso acontece aqui ainda. O senhor sabe aquele empório lá, daquele ricaço lá, dono, que a gente passa sempre lá assim? Ele sacrificou um dos filhos dele para os espíritos para ter riqueza. Quando cavam um poço, para o poço não secar, sacrifica um filho. Eu perguntei, mas como? Eles pegam uma faca, matam o quê? Não, normalmente envenenam. Mas uma das crianças é a vítima para os espíritos para ter prosperidade. Respondendo direto à pergunta, né, se a igreja está crescendo por causa de serviço social, eu diria que ultimamente pode ser, porque depois do ciclone, nenhuma igreja local deu tanta comida como a nossa. E esse ano, de novo, por causa da seca no começo do ano, nenhuma igreja deu tanta comida como a nossa, porque nós ganhamos dinheiro do Brasil, dos Estados Unidos e da Alemanha. E a campanha na Alemanha nunca tinha entrado tanto dinheiro para uma campanha como entrou para essa do ciclone lá em Moçambique. Então, os próprios dirigentes da missão da Alemanha ficaram assim admirados, que eu mandei imediatamente um informativo e depois mandei logo outro dizendo como é que está, e eles lá divulgaram. Então, eu acho que muita gente entrou para a igreja para ganhar um pouco de arroz e óleo, mas espera-se que eles permaneçam na igreja pela experiência do amor cristão que eles tiveram.
Tô bem. Só voltando ali um pouquinho, que o Leandro Ubner perguntou se eles aceitam bem as vestes, não, acho que o pastor já respondeu, mas é importante destacar que isso também se torna um marco, porque um diferencial de proclamação do evangelho. Quando eles veem que tem pastores com vestes litúrgicas e também as estolas e tudo mais, porque lá, especialmente na África, né, e aí eu posso dizer que eu já vi em Angola e Moçambique, as pessoas que são pastores, normalmente eles desfilam de terno e gravata na rua, como se diz, com o nariz empinado, para dizer que eles são uma autoridade, não pela pregação, mas pelo status da vestimenta. Isso é bastante comum. E, se me permitam, gostaria de pedir para o pastor Fernando Ruff, ele que, inclusive, bateu essas fotos que aparecem ali, eu vou botar em tela grande, para ele falar um pouco sobre a questão da fabricação de hóstias. Pode ser, pastor Fernando? Pode ser. Bom dia, pessoal. Até eu escrevi antes ali sobre as Bíblias, né? Que foi difícil comprar, o padre quase não queria vender para a gente, e a gente pediu hóstia também, tentamos comprar hóstia lá na comunidade católica, em Beira, e aí isso não foi permitido comprar. E aí, então, nessas fotos vocês estão vendo o pastor André ensinando a fazer a hóstia e tal, e foi muito bonito. Daí os alunos, à tarde, colocaram isso em prática. Aí tem a fabricação, bem simples, né, bem artesanal mesmo, e depois levando essa massa aí para assar no forno, na cozinha. Geralmente a cozinha é fora da casa, é um fogo de chão, né? Os gaúchos vão gostar aí, fogo de chão, onde se cozinha tudo, faz um buraco ali, carvão, e se faz a hóstia, então. Isso é levado, e os alunos fazem isso, os alunos pastores fazem isso também para suas congregações, né? E depois quebra em pedacinho. Quebra em pedacinho, claro. Ah, é. E é uma das hóstias mais gostosas que eu já comi. Eu conto para vocês que eu fiz aqui na congregação, e olha que interessante, eu fiz aqui na congregação da Harmonia, onde eu estou atualmente, eu fiz no ano passado, no mês de maio, e nós guardamos num recipiente fechado, não perdeu o sabor depois de um ano. Nós estamos usando atualmente essas mesmas hóstias que nós fizemos no ano passado, ainda a gente fez uma grande quantidade, né? Ainda hoje elas estão em perfeitas condições. Então, quer dizer, se você armazena num local fechado, que não tem umidade, elas aguentam por muito tempo. Em Moçambique, não tendo geladeira e tudo mais, eu também tive a chance, depois de 2 anos, ainda provar uma hóstia, parecia que ela tinha acabado de ser feita. Então, acho que são coisas assim, mas isso é uma coisa minha, tá? Eu tenho dificuldade com essa hóstia, essa massa prensada que a gente acaba comprando, né? Um farelo de pão ali, de uma massa, e essa aqui não, essa aqui tem sabor de pão, propriamente dito. Aí o pastor Fernando é prova viva disso aí que eu estou dizendo, né? Eu queria só dar um destaque que o pastor Vitor ele falou no começo, na questão da graça. Isso mexe com as pessoas lá muito fortemente. Não é sempre fácil você deixar uma cultura de religiões pagãs que vivem. As pessoas vivem sob o medo, né, dos espíritos, vivem sob o medo do mal, do maligno, e falar da libertação no batismo, né, da presença de Jesus na Santa Ceia, traz uma alegria muito grande para eles. Isso renova a nossa fé também, é muito bonito, né? Uma das passagens mais emocionantes para mim foi depois das aulas à noite, aquela escuridão, e os alunos sentados em rodinhas conversando sobre a vida deles diária, né? A gente tendo a oportunidade de perguntar, a gente vê como é difícil também, e aí a gente precisa ter também um gesto gracioso, como pastores, líderes cristãos, né, de ouvir essas pessoas e entender o contexto delas, como é difícil se libertar, às vezes, de algumas tradições culturais, assim, né? E ouvir sobre o crocodilo que tem dono, né? Vocês falaram das crianças que são sacrificadas, algumas são sacrificadas pensando que elas vão se tornar anapate, que é uma mini pessoa que vai ajudar o seu dono a roubar coisas. Então, uma das explicações para a vida cotidiana é por que uns têm mais coisas e outros têm menos. E para muitos é porque essa outra pessoa fez
um sacrifício, tem um anapate, tem um crocodilo, tem um vululu, acho que é isso que chama, aquele redemoinho de vento, que entra nas casas para roubar coisas, roubar a comida dos outros, né? Então, é um mundo bem diferente para a gente, mas a graça faz toda a diferença. Quando as pessoas ouvem de que a gente recebe as coisas de Deus gratuitamente, o perdão, a paz, o alimento, muda mesmo. Fernando, esse redemoinho, aqui na cultura brasileira, é o saci. E entra para fazer bagunça e roubar. Exatamente. Né? Parece que a cultura só muda de lugar. Posso dar o meu testemunho aí também? Por favor, pastor Rony, fica à vontade. Aproveitar esse momento aí, eu tive a oportunidade, a graça de Deus aí de estar 2 vezes em Angola e 2 vezes em Moçambique. E a primeira vez em Moçambique foi mais junto com o pastor Mário e o pessoal da LCMS, 2002, eu creio, a primeira vez que fui a Angola também, que a gente visitou simplesmente a parte Maputo, a capital de Moçambique, não chegamos a ter contato com a igreja. Mas a segunda vez em que eu estive lá, então, na beira, e depois para cima, onde o pessoal, na beira do rio Zambeze, lá, com a igreja lá de Moçambique, realmente, para mim, assim, 2 coisas chamaram muita atenção. A primeira, a consagração, a fé vibrante daquelas pessoas, né? A gente visitava locais e locais e locais, e você via realmente a alegria que aquele povo tinha por ouvir a palavra de Deus, por estar em contato com Deus diretamente, e de ter uma fé e essa certeza da presença de Deus na vida deles. A segunda coisa que me chamou muita atenção em Moçambique foi a vontade de aprender. Aquele pessoal assim, nós tínhamos aquela vez, já tinha 8 pastores formados, mas aquela fila de candidatos a quererem ser pastores e diáconos, né, estavam lá realmente para aprender, e acho que eram 20 e tantos que eram para pastores e 40 que eram para diaconia, que depois poderiam se passar a pastores também, que iam, inclusive, estudar na língua materna deles. Né? Então, essas coisas me chamaram realmente a atenção, muito mais do que em Angola. Quer dizer, quem conhece a realidade de Angola sabe que Angola é mais uma igreja assim, com um tempero europeu, já que a coisa é mais, não tem tanta aquela vontade de aprender, apesar de você ver a consagração das pessoas, deles estarem ali. Agora, os pastores de Angola, sim, esses queriam aprender, mas a congregação em geral era mais a participação no culto, muito vibrante, cantavam para ir à Santa Ceia, para fazer as ofertas e tudo mais. Mas eu vejo assim que é um trabalho que não pode ser interrompido, que tem que continuar, porque aquele povo, tanto de Angola como de Moçambique, precisa da ajuda da IELB, precisa da nossa presença lá para prover eles com o ensino necessário e com a ajuda quando necessário também. E eu agradeço aí de coração ao pastor Carlos Walter Winterl e ao pastor André Plammer por todo esse trabalho que tem realizado lá. Eu agradeço a Deus sempre por vocês estarem dispostos a dar continuidade a esse trabalho. Um abração para vocês aí, a bênção de Deus na continuidade desse trabalho em terras africanas. Obrigado, Rony. Alguém perguntou sobre o salário dos pastores. Infelizmente, o pastor Alfazema, quando começou a missão lá, começou dentro do espírito de paternalismo. E cada pastor, cada aluno, ganhava um X por mês. E daí, quando aqueles se formaram, os 8 se formaram, o Canadá simplesmente disse: acabou nosso projeto, não apoiamos mais Moçambique. Então, o Brasil herdou uma igreja, uma missão, ganhou um filho, toma que o filho é teu e te vira. E a IELB não estava preparada. Tá? Mas, em todo caso, a IELB assumiu o compromisso e eles ganham um subsídio mensal, os 8 pastores, não é muita coisa, é pouca coisa, ganham um auxílio condução. Os novos pastores estão sabendo desde o começo, a primeira vez que eles apareceram, eu fui muito claro com eles. Eu disse assim: olha, se alguém de vocês está aqui pensando em ter um emprego e receber um salário,
pode sair agora. Eu falei, nem começa o curso, porque eu perguntei, como é que vocês se sustêm? Como é que vocês se mantêm e mantêm a família? Ah, com a nossa machamba, com a nossa roça. Eu digo, então vocês vão continuar cuidando da roça e final de semana vocês vão cuidar da igreja. Vocês topam? Topamos. Então, assim, nós temos alunos, e repetimos isso várias vezes nos outros anos. E os atuais pastores que estão recebendo, eles sabem que a hora que tiver mais pastores, a hora da nova formatura e ordenação, eles vão parar de receber o subsídio deles. Porque nós não queremos fazer esse paternalismo que nem a IELB. 100 anos Missouri sustentou a IELB, ou ajudou a sustentar a IELB. Nós vamos continuar apoiando a educação teológica e, na medida do possível, a construção de igrejas. Fim. Eu gostaria de falar, o pastor Sérgio Reynolds perguntou qual o motivo, deixa eu ver aqui, das espigas de milho. A gente tem ensinado, batido na tecla, que desde o começo é importante que os irmãos sejam bons ofertantes. Cadê? Aqui. Então, a gente tem batido nessa tecla, a questão das ofertas, para que os irmãos, independente da miséria em que eles vivem e tal, na qual convivem, eles devam ofertar. E aí, então, a gente vê pessoas levando milho, raiz de mandioca, uma banana, que eles acham na mata e tal, né? Alguns com algumas moedinhas, e assim por diante. Aí você diz, o que faz com esse milho? Esse milho, isso é uma coisa interessante, o seguinte social dentro da igreja. Funciona muito bem. Eles juntam, debulham, e quando tiver uma determinada quantidade, eles batem no pilão, fazem a farinha de milho para fazer o shima. Shima é uma polenta feita com essa farinha de milho branca, né? E é uma base, é o que dá sustentação ao povo. E aí o pessoal distribui para as pessoas menos favorecidas da congregação. É difícil essa expressão menos favorecida, porque todos são menos favorecidos, né? Mas sempre tem aquele que é mais carente dentro do ambiente. Tanto é verdade, essa questão da oferta, no ano passado, e o pastor Fernando Ruff é a prova viva disso, em 2018, eu passei na província de Chimoio, e eu tinha feito um resumo de todo o catecismo em 8 horas de aula, né? Foi um intensivão, e aí eu me lembro que faltou alguma coisa mais aprofundada com relação à Santa Ceia. E eu disse, eu quero falar com vocês no ano que vem, 2019. E aí, 2019, deu a caso que uma das disciplinas da ET, que os alunos, os candidatos ao ministério tiveram, foi mordomia da oferta, como um livro primeiro ao Senhor. E aí eu perguntei para eles, vocês querem que eu fale sobre Santa Ceia ou sobre oferta? Foi um som unânime sobre oferta. Tanto é que nós fomos em Chimoio, só para vocês terem uma ideia, mais de 300 pessoas debaixo de uma árvore para ouvir sobre oferta. E depois, no outro dia, também não foi diferente, né? O pessoal se reúne, canta, dança e fica sedento para ouvir. E eles nos falaram assim, nós queremos saber ofertar diferente. O que é ofertar diferente? Não no sentido de fazer barganha com Deus, né? Mas a gente quer fazer do modo correto, conforme a igreja nos ensina, conforme a palavra de Deus nos ensina. Então, esses detalhes, para mim, isso é sinal, eu sei que hoje é uma igreja assim, muito jovem, mas é um sinal que eles têm uma boa perspectiva para o futuro. E Chimoio, eu tenho um carinho muito grande por Chimoio, que eu os chamo os cristãos de Bereia em Moçambique. Por que isso? Porque você explica qualquer coisa, eles correm para o texto bíblico e eles dizem, onde é que está isso na Bíblia? Me prova que isso está no texto bíblico. Diferente de outras localidades, eles têm essa preocupação em verificar se realmente está no texto bíblico. Isso na região de Chimoio. O pessoal acho importante relatar, André, o pessoal de Chimoio tem um fundo, uma origem pentecostal. Então, a graça de Deus liberta não apenas dos maus espíritos, mas também do legalismo. E eles querem saber cada vez mais como é que funciona isso, então, das ofertas, se não é pelo 10% ou que o pastor ameaça ou barganha, ou etc., coisa mais. Então, a graça de Deus
deve ser pregada cada vez mais e ela vai surtir efeito na vida das pessoas, como a gente está vendo. Eu sei que assim, já estamos 10h34, poderíamos passar muito tempo conversando, mas me permitam fazer um pedido muito especial, já que nós entramos num assunto sempre muito delicado dentro do ambiente da igreja, que é a questão das ofertas. Hoje o trabalho todo ele não sai diretamente do caixa central da IELB, né, o que vai de dinheiro daqui do Brasil. Ele tem a ver com as divulgação que tanto eu quanto o pastor Carlos a gente faz, o pastor Fernando, enfim. São ofertas de irmãos que conhecem o trabalho, se comovem com a necessidade dos nossos irmãos. E eu pediria, assim, na medida do possível, os irmãos, hoje aqui aparece para mim 54 colegas, né, conectados, não deixem de motivar seus irmãos. Eu sempre digo assim, nós temos muito a oferecer com conteúdo teórico, mas eu acho que nós já temos muito a aprender com a prática de fé dos nossos irmãos, pois eles têm ouvido o evangelho e colocado em prática, coisa que em alguns momentos me parece que nós aqui no Brasil, né, nós temos perdido um pouco essa tendência do viver intensamente a palavra ouvida. Então, peço de coração que cada um considere com muito carinho em promover nas suas congregações momentos de oferta, divulgar o trabalho, ou se quiser, especialmente aqui no Brasil, que vá ao encontro das congregações para falar sobre o trabalho em Moçambique. Eu tenho visto, assim, e aí quem já teve a chance de ouvir a respeito nas suas congregações, eu percebo que a mudança é drástica quando eles ouvem essa realidade. Os membros, quando ouvem que tem irmãos na fé com situações bastante mais, ou melhor, bem mais precárias, e são bastante ativos na igreja, eu tenho visto uma mudança de pensamento em muitos dos nossos irmãos aqui no Brasil. Eu acho que, então, fica esse incentivo, considerem com muito carinho em receber nas suas congregações, seus distritos, departamentos, a possibilidade de estar ouvindo a respeito do trabalho em Moçambique, ou Angola, enfim. Sem dúvida, é muito importante isso para a manutenção desse trabalho. O que muitas congregações fazem é um culto especial para Moçambique, a oferta para lá, ou as senhoras fazem um chá beneficente, então toda a entrada do chá é para Moçambique, e temos ofertantes mensais, não são muitos, mas regulares que mandam essa oferta mensal para Moçambique. É importante isso aí, sim. Obrigado, André. Aqui, um exemplo, eu estou no distrito de Igra, o distrito apoiou durante 5 anos para ajudar na formação de 2 pastores em Moçambique. Então, seu distrito também pode. Aí você diz quanto custa 2 pastores por ano. Candidatos a 2 pastores custam $500, 2 pessoas, dá $250 por candidato por ano, para ajudar na formação. Então, pense com muito carinho, ou seja, pela sua congregação, sua família. Eu sei que $250 hoje, infelizmente, com a desvalorização da nossa moeda, dá um valor bem alto, mas vale a pena o investimento. $250, dependendo do âmbito, nós gastamos em planos de TV e outras coisas mais por ano, e a gente, às vezes, não tem benefício próprio, mas com $250 você vai ajudar a salvar milhares de pessoas num outro país. Pense com carinho nessa possibilidade. Enfim, não sei, se alguém quiser fazer algum questionamento, ou... O pastor Plummer? Sim. Você falou essa questão da oferta. Não existe nenhum apadrinhamento, por exemplo, de alguma congregação do Brasil, assim como aqui no Brasil tem algumas congregações dos Estados Unidos que apadrinham alguma missão. Não existe essa estratégia, essa forma, por exemplo, de incentivar o apadrinhamento? É só através do PAP? Mas esse apadrinhamento a gente tem procurado divulgar, e normalmente dá resultado quando as pessoas ouvem presencialmente, porque muitas vezes só compartilhar um vídeo nem sempre surge aquele efeito quanto poder tirar essas dúvidas, coisas mais pontuais.
que nem aqui no distrito, o pessoal tem apoiado, né? Porque o pessoal já tem ouvido com mais intensidade. Se tiver a oportunidade de apresentar, tem projetos já elaborados que a gente proponha que os distritos, as congregações possam fazer esse apadrinhamento. Aqui no distrito, que nem eu comentei, o distrito decidiu em apadrinhar dois formandos em Moçambique. Aleatórios, dois alunos, né? Mas se eu entendi bem a pergunta, apadrinhamento direto não existe, é difícil mandar dinheiro do Brasil para lá, e nós não queremos beneficiar uma pessoa ou uma congregação. Então, todas as ofertas são via FAP, e todos os projetos que vêm de lá, a gente estuda, analisa, depende do valor do projeto, a gente manda para o Brasil, ou manda para os Estados Unidos, ou manda para a Alemanha. Pede ajuda para essas 3 igrejas. E é interessante essa pergunta do pastor Carlos, no sentido assim, nós nunca pedimos, é importante gravar a todos, nós nunca pedimos oferta para uma pessoa, mas sempre para o trabalho de formação pastoral e construção de igrejas e tudo mais. Por que eu estou destacando? E essas ofertas sempre devem ser via FAP, para que isso possa, digamos assim, tá, via IELB. A gente não pede individualmente para que não aconteça como o pastor Carlos já citou. Tinha pessoas na igreja que entraram em contato com congregações, com irmãos na fé, pedindo dinheiro diretamente, tá? Então, a gente incentiva, quando alguém entra em contato, digam com todas as letras. Olha, a gente já tem apoiado, e qualquer dúvida, se você precisar de algo especial, entre em contato com o pastor Carlos e o pastor André. Por que a gente está trazendo essa responsabilidade para nós? Para que ninguém se aproveite da boa vontade dos nossos irmãos aqui do Brasil. Isso é muito perigoso. Tanto é que depois que eu comecei a jogar os vídeos sobre o trabalho na África, eu tenho recebido de pedidos de amizade via Facebook e tudo mais, de pessoas do continente africano, eles conversam 2, 3 palavras, eu tenho alguém que está enfermo na minha família, eu tenho que terminar de construir a minha casa, eu quero poder estudar no Brasil, seja onde for. E aí não é legal, porque não é esse o foco do trabalho no continente africano. O foco é formar pastores. Então todo encaminhamento pode ter a orientação de vocês dois, pastor Winter e Plummer, mas tudo via FAP. Tudo via FAP. Inclusive, a questão do Facebook, eu vejo que tem muitos africanos que têm procurado contato pelo Facebook, solicitação de amizade. Falar nisso, deixa eu perguntar um que eu vejo que está assim com muita frequência no Facebook, Rui Chale. Conhecem ele? Eu conheço. Eu conheço de amizade de Facebook, não pessoalmente. Eu vejo que ele é um assíduo solicitador de amizades de luteranos pelo Facebook. Ele é pastor? O quê? Ele mas ele é dessa outra linha mais vinculada à ISNB, não é da nossa denominação. Tá, porque esse eu tenho visto com muita frequência, solicitação, participação de outros colegas no Facebook. Então, talvez é interessante também esclarecer isso. Então, essa ênfase que eu dou é exatamente para a gente evitar. Eu acho que isso é importante que os colegas, se desconfiar qualquer um que venha pedir dinheiro diretamente, pode dizer assim, não, nós já estamos apoiando. E via FAP. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com o pastor Carlos Winter e o pastor André. Eu acho que esse é o caminho legal da coisa para que a gente não caia no engano, né? Porque facilmente a gente é seduzido. Poxa, você, digamos, tu tem R$10, aí o cara não tem nem o que comer durante o dia, poxa, por que não posso, de repente, disponibilizar esses R$10? Mas então a gente faz isso via FAP, sempre via FAP. Essa é uma muito forte. Já que nós falamos ainda para concluir, por último, agora me veio à mente, eu me lembro do início da missão na África, foi através do Benjamin Movumbo, já falecido, e depois o filho dele, acho que fez curso. O Benjamin Mavungo está vivo ainda. O pai dele, que faleceu,
pastor Jeremias. Ah, Jeremias, desculpa. Então, o Benjamin, ele é pastor em Moçambique, Angola, como é o contexto dele? Ele é pastor em Angola, ele terminou o mestrado no seminário, e ele é o bispo de Angola e não quer largar o osso nunca. Faz parte. É porque o Muvungo que eu tenho assim presencialmente, a gente tem mais contato porque ele está constantemente no Brasil, participou de convenções e outros eventos, né? Por isso que pergunto. A minha orientação, tomo a liberdade de dizer, mesmo para a Igreja de Angola, mesmo para o pastor Benjamin, sempre via FAP, porque o FAP que orienta os investimentos, digamos, no continente africano. Acho que é importante para que a gente... Não é que tenha que ter, digamos, agora nós vamos determinar o que precisa mais, mas é preciso que tenha essa concentração via FAP. Isso é uma ênfase bastante forte que a gente enfatiza para que a gente não se perca nos investimentos. Porque isso é um fato profundo, gente. Bom, pastor Jarbas, não sei, estamos pelo senhor que está frente à mesa. Eu estou aqui ouvindo vocês. A reunião, como eu disse, sempre ela e vocês hoje fizeram de uma forma assim um pouco mais dinâmica que o normal, trazendo outras experiências de pessoas que já tiveram ali pela África. Só alguns comentários que eu estava ouvindo para deixar para comentar depois. Quando você motiva as pessoas a ajudarem, é só ver aqui no Espírito Santo, a gente já, numa convenção nacional, num Congresso Nacional de Leigos, o Distrito Espírito Santo Norte juntou praticamente 50% do valor para a aquisição de um seminário lá na África. E assim, o restante da igreja completou. Eu lembro que eu fui um dos devocionistas naquele dia do congresso, onde isso foi passado para ajudar nessa formação. E os homens aqui do Espírito Santo Norte foram motivados e mudaram, e até por sua passagem aqui, né, você veio fazer uma palestra aqui, foi aqui na Castelo Forte. Sim. Eu vi também que se fala de fazer cultos especiais, e lembrei de outros que precisam de nossos cultos especiais também, sem desmerecer e sem valorizar nenhum, mas assim, nosso distrito agora está nesse momento de fazer os cultos especiais para a hora luterana, que todo ano a gente faz também, e às vezes a gente tem medo de quando você abraça uma causa que vai pedir uma oferta, a outra deixe de entrar a oferta. E a prática, muitas vezes, ela é o contrário disso. Quanto mais as pessoas estão engajadas, quanto mais elas podem entender que aquele pouquinho, na cabeça delas, aquele pouquinho que elas ofertam, está ajudando a muitas causas, as pessoas estão cada vez mais comprometidas com esse trabalho aí. Então, parabéns a vocês e a gente agradece a vocês por vocês estarem fazendo um trabalho que todos nós precisaríamos fazer, né? Vocês estão lá, são os apóstolos modernos aí, no bom sentido da palavra apóstolo, né? Estão lá indo até as pessoas, levando a palavra de Deus, estão ajudando na formação de uma nova igreja que já nasce assim, que a gente vê com muitos desafios, mas de uma forma bastante séria, sem brincadeiras, né? Não pela questão litúrgica ou tradicional, nada disso, porque eu acho que vocês foram, pelo relato de vocês aí, vocês foram muito prudentes, assim, de não ignorar a cultura local, não sobrepor uma coisa só por ser cultural, e também não abandonar toda a tradição que a gente tem de igreja. Então, assim, eu fiquei muito feliz de ouvir vocês. Não sei se os colegas têm mais alguma pergunta, além do que já foi perguntado. Já que você mencionou o Espírito Santo, só dizer que o projeto Neemias doou uma capela para lá. Nós só estamos esperando agora abrir melhor as coisas tudo lá para poder fazer a doação e começar essa igreja. E a minha sugestão foi que o nome da congregação chamasse São Neemias. O projeto Neemias atravessando fronteiras aí. Uma hora a gente podia falar do projeto Neemias aqui também, que aqui no Distrito Espírito Santo Norte foi
foi uma coisa muito importante. Ele acabou com as necessidades de templos. Não existe mais templos a serem construídos, a não ser esses que estão virando novas missões, e daí nós estamos encaminhando o projeto para novos templos. Mas todos aqueles que esperavam anos para ser construídos, todos eles foram finalizados aí nos últimos anos. Então, já está atravessando a fronteira e pode continuar apoiando. Obrigado. Então, se ninguém tem mais nada a dizer, nós vamos encerrar essa reunião. Semana que vem, a nossa reunião vai ser na quarta-feira, porque desde o início a gente falou que às vezes a gente precisava depender do professor. E quem vai falar semana que vem é o Fukui, e nesse horário ele tem aula nas quintas-feiras. Então, na quarta-feira da semana que vem, o Fukui vai falar sobre essa realidade dos alunos, do cristão na faculdade, né? É disso que a gente vai falar na quarta-feira da semana que vem, mas eu vou fazer todos os avisos e compartilhar para a gente não esquecer disso aí. Pastor Jacques, antes de encerrar, se me permitam, eu gostaria de só botar um pouquinho de um vídeo para sentir a emoção do que é estar num culto em Moçambique. Como que é as danças. Eu fiz aqui. E... não está pegando. Só para sentir um gostinho da emoção que a gente sente todas as vezes que vai num culto, e é daí para frente a coisa vai acontecendo. Da minha parte, muito obrigado aos irmãos pela oportunidade de ter conversado um pouquinho com vocês a respeito, e sempre, de novo, reforço, estou à disposição, quando precisar de material, não tem problema em pedir, entre em contato, posso elaborar slides e tal, para que você possa compartilhar junto aos departamentos, e agora, nesse período de pandemia, podemos fazer via Google Meet, lives e tal, a respeito. Então, estou à disposição. Eu acho que é bacana, que nem domingo passado, tive a chance de participar de uma reunião de jovens lá do Capão do Leão, em que eles também não conheciam direito do trabalho, e eles puderam ver bastante coisa. Eu acho que a ideia é motivar as pessoas, não só pensando em Moçambique, mas também, especialmente, pensando nas bases aqui no Brasil, que nós precisamos rever, acho muita coisa que a gente pode melhorar na nossa vivência de fé. Muito obrigado da minha parte, agradeço de maneira muito carinhosa pela paciência de todos os irmãos, ao pastor Fernando, Roni, pastor Carlos, que também trouxeram seus depoimentos. Muito, muito obrigado. Que Deus abençoe e fiquem na graça e na misericórdia de Deus. Tá, Jorge. Então, que Deus abraços e obrigado pela oportunidade. Deus guarde a todos. Valeu, Deus abençoe. Vou parar a gravação agora. Mais tarde estará online.